Você já se sentiu presa? Como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando e não importasse o quanto você gritasse, ninguém pudesse te ouvir? Meu nome é Margarida, mas todos me chamam de Vó Margarida. Tenho 72 anos e vivi coisas que a maioria das pessoas não acreditaria. Hoje quero compartilhar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história de medo, sobrevivência e o momento em que finalmente encontrei a força para me libertar. Mas antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo. Adoro ouvir de pessoas de todo o Brasil, seja de uma grande cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, ou de uma cidade tranquila no interior. Deixe um comentário e me conte. Significa muito para mim ver até onde minha história pode chegar. E mais uma coisa. Se você acredita em segundas chances, se acredita na força mesmo nos momentos mais sombrios, tire um segundo para clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Seu apoio ajuda a manter histórias como essa vivas. E quem sabe, talvez essa história chegue a alguém que realmente precise ouvi-la hoje. Agora, deixe-me levar você de volta ao começo. Eu nasci em uma cidade tão pequena que, se você piscasse enquanto dirigia, perderia. Todos se conheciam, e segredos não ficavam escondidos por muito tempo. Vivíamos em uma casa tão modesta quanto possível. Apenas madeira e telhas, mal resistindo às tempestades que chegavam toda a primavera. Quando o vento uivava à noite, a casa inteira tremia como se estivesse viva. E o som da chuva batendo no telhado era uma canção de ninar que nunca esqueci. A vida não era fácil, mas era o que conhecíamos. Minha mãe acordava antes do sol, preparando um café que preenchia nosso lar com calor, mesmo nas manhãs mais frias. Meu pai trabalhava longas horas, sempre voltando para casa com olhos cansados e uma voz pesada. Ele não era o tipo de homem que ria ou abraçava. Era o tipo de homem que acreditava que disciplina era amor. E no mundo dele, o lugar de uma filha era em casa. Eu me lembro de ver minha mãe se mover pela casa como um fantasma, sempre ocupada, sempre silenciosa. Ela nunca reclamava, mas eu via isso na maneira como suspirava enquanto costurava, na forma como seus ombros se curvavam um pouco mais a cada ano. Naquela época, eu não entendia. Pensava que era assim que a vida deveria ser. Mas, lá no fundo, algo dentro de mim sussurrava. Deve haver mais do que isso. À noite eu deitava de costas, olhando para as estrelas, sonhando com uma vida diferente. Uma vida onde eu tivesse escolhas. Uma vida onde eu não estivesse apenas esperando para ser mandada fazer algo. Mas em nossa casa, sonhar não era encorajado. E logo eu aprenderia que sonhos não significam muito quando alguém está escrevendo seu futuro por você. Meu pai era um homem respeitado na cidade. As pessoas o admiravam, chamavam-no de um bom trabalhador. Mas em casa sua palavra era lei. Se ele dissesse que o jantar era às 6, você não comia às 6:01. Se ele mandasse você ficar em silêncio, você não falava. E se ele decidisse algo por você, bem, era isso. Minha mãe entendia isso melhor do que ninguém. Ela vivia dentro de suas regras, nunca saindo da linha, nunca ousando discutir. Eu cresci assistindo-a acenar em obediência silenciosa, pensando que era isso que uma esposa deveria fazer. O trabalho de uma mulher é cuidar da família, ele dizia. Uma boa esposa não faz perguntas. No começo, eu também não questionava. Era tudo o que eu conhecia. Mas quanto mais eu crescia, mais sentia o peso dessas regras pressionando sobre mim. Eu era uma garota quieta, mas tinha sonhos. Eu amava ler, imaginar um mundo além de nossa pequena cidade. Queria estudar, talvez até sair um dia e ver o que havia lá fora. Mas nunca me atrevi a dizer essas coisas em voz alta. Porque em nossa casa, o que meu pai decidia era final. E eu estava prestes a descobrir quão final isso era. Uma noite ele me chamou para sentar à mesa da cozinha.
Eu sabia que algo estava errado antes mesmo de ele falar. Margarida, está na hora! Ele disse, sua voz tão firme quanto um martelo na madeira. Hora de quê? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. De se casar! O ar saiu dos meus pulmões. Minhas mãos ficaram frias. Mas, pai... Ele levantou a mão. Não para me bater, apenas para me silenciar. Está decidido. Ele é um bom homem. Você será bem cuidada. E assim, meu destino foi selado. Eu queria correr, gritar, lutar. Mas naquela casa, lutar não era uma opção. Nas semanas seguintes, vivia em uma névoa. Acordava de manhã, esperando que fosse apenas um pesadelo, que meu pai me chamaria para a cozinha e diria: esqueça, Margarida. Você pode fazer o que quiser com sua vida. Mas esse momento nunca chegou. Em vez disso, os planos do casamento foram feitos. Um vestido foi comprado. Um homem que eu mal conhecia logo se tornaria meu marido. O nome dele era Henrique. Ele era 15 anos mais velho do que eu e administrava um pequeno negócio na cidade. Todos diziam que ele era um bom provedor. Ninguém se importava se eu realmente gostava dele. E ninguém perguntava se eu queria me casar com ele. Chorava para minha mãe uma vez. Apenas uma vez. Mãe, por favor, eu não o amo. Ela não olhou para mim. Apenas continuou dobrando lençóis, suas mãos se movendo lenta e estéril. O amor não é o que mantém um teto sobre sua cabeça, Margarida. Ela disse. Você vai aprender a ser feliz. Eu queria gritar. Queria dizer a ela que não queria aprender a ser feliz. Eu queria ser feliz. Mas eu sabia que isso não mudaria nada. Então, fiz o que me ensinaram a fazer a vida toda. Fiquei quieta. E na manhã do meu casamento fiquei em frente ao espelho, olhando para uma garota que eu não reconhecia mais. Desapareceu a sonhadora que desejava nas estrelas. No lugar dela havia uma garota de branco, caminhando em direção a uma vida que não escolhi. Minhas mãos tremiam enquanto eu entrava na igreja. Meu coração batia tão alto que mal conseguia ouvir a música. E então vi Henrique de pé no altar. Seu rosto era inexpressivo. Ele não sorriu. Não parecia nervoso. Porque, para ele, esse não era um momento que mudaria a vida. Era apenas mais uma transação. Eu queria me virar. Queria correr. Mas não fiz. Porque, no meu mundo, correr não era uma opção. E assim, respirei fundo. E caminhei para a frente. Lembro-me de cada detalhe daquele dia. O cheiro dos bancos de madeira velha na igreja. O calor do sol de verão pressionando contra minha pele. O peso do vestido branco que de repente parecia apertado demais, como se soubesse que eu não pertencia a ele. As pessoas sussurravam enquanto eu caminhava pelo corredor. Não conseguia dizer se estavam admirando o momento, ou apenas esperando para ver se eu desmoronaria antes de chegar ao altar. Henrique estava na frente, com as mãos entrelaçadas, seu rosto inexpressivo. Ele não estava nervoso, não estava animado. Ele estava apenas esperando. Porque para ele, isso não era sobre amor. Era um acordo, um contrato, um dever. Roubei um olhar para minha mãe, sentada na primeira fila. Ela me deu um pequeno sorriso cansado, o tipo que dizia: é assim que as coisas são. Apenas siga em frente. E assim eu fiz. Engoli meu medo. Forcei minhas mãos a pararem de tremer. E quando o padre perguntou: você aceita este homem como seu marido? Sussurrei a mentira que mudaria minha vida. Eu aceito. A cidade aplaudiu. Meu pai apertou a mão de Henrique. E assim, meu nome não era mais meu. Eu não era mais apenas Margarida. Eu era Dona Margarida Carter. Naquela noite, sentei na beira da nossa cama, olhando para a pequena mala que havia arrumado dias atrás. Uma mala que secretamente esperava ter coragem de pegar e correr. Mas eu não corri. Porque para onde eu iria? E assim, apaguei a luz e entrei em uma vida que não parecia mais a minha.
No começo, Henrique era quieto. Não cruel, não bravo. Apenas silencioso. Ele saía cedo para o trabalho, voltava tarde, jantava e mal falava. Quase pensei que talvez eu estivesse errada em ter medo. Talvez isso não fosse tão ruim. Mas logo aprendi que o silêncio pode ser tão perigoso quanto a violência. Começou com pequenas coisas. Você colocou sal demais na comida. Por que a casa está bagunçada? Você sabe ser uma esposa? As palavras não eram gritas, mas eram afiadas. Cada uma delas ia me desgastando, pedaço por pedaço. No começo pedi desculpas. Tentei mais. Queria acreditar que se fizesse tudo certo, ele seria diferente. Mas não importava o quanto eu tentasse ser perfeita. Nunca era o suficiente. Então, uma noite, cometi um erro. Esqueci de trancar a porta da frente. Era pequeno, um erro simples. Mas quando Henrique chegou em casa e viu a porta destrancada, seu rosto escureceu. Você é estúpida. Ele sussurrou, se aproximando. Eu apenas esqueci. Eu gaguejei. Então, antes que eu pudesse me mover, sua mão agarrou meu pulso. Apertado. Apertado demais. E foi naquele momento que percebi. Esse não era apenas um homem frio. Esse era um homem perigoso. Na primeira vez que aconteceu, disse a mim mesma que não era real. Era um erro. Um momento ruim. Um dia cheio de estresse. Ele não quis dizer isso. Mas, lá no fundo, eu sabia melhor. Aconteceu na cozinha. Eu estava atrasada para preparar o jantar. E quando ele entrou, vi nos olhos dele o furacão antes do golpe. Você não consegue fazer nada certo, ele murmurou. Eu me virei para dizer algo. Talvez para me defender, talvez apenas para explicar. Quando, de repente, sua mão se lançou. Eu nem percebi o que aconteceu a princípio. Apenas uma dor aguda. Um zumbido nos meus ouvidos. E então, silêncio. Eu alcancei meu rosto e toquei minha bochecha, sentindo o calor se espalhar pela minha pele. Minha respiração falhou. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia desmaiar. Henrique ficou ali, seu rosto vazio. Isso é para você aprender a ouvir, ele disse. Então ele se sentou, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei congelada, meu corpo gritando para eu correr, para sair, para fazer algo. Mas não fiz nada. Por que para onde eu iria? Quem acreditaria em mim? E assim, a primeira agressão se transformou em 2. Depois, 3. Depois, uma vida onde os hematomas se tornaram normais. Onde o silêncio se tornou sobrevivência. E onde a sonhadora dentro de mim desapareceu lentamente. Depois daquela primeira agressão, prometi a mim mesma que nunca deixaria acontecer de novo. Prometi que seria melhor, mais quieta, mais obediente. Mas não importava o que eu fizesse. A violência voltava. Alguns dias eram apenas palavras, comentários cortantes, insultos que desgastavam minha confiança, até eu acreditar que não valia nada. Outros dias era pior. Um tapa por falar fora de hora. Um empurrão por esquecer algo. Um aperto no meu braço tão forte que deixava hematomas que pareciam nunca desaparecer. Mas a pior parte não era a dor. Era o medo. A maneira como eu me encolhia toda vez que ouvia seus passos. A forma como eu prendia a respiração, esperando ver que tipo de humor ele estava quando entrava em casa. E a maneira como comecei a acreditar que talvez eu merecesse isso. Porque era isso que ele me fazia pensar. Se você fosse uma esposa melhor, eu não precisaria fazer isso. Você me deixa bravo, Margarida. Isso é sua culpa. Comecei a acreditar nas palavras dele. Porque, quando você ouve algo muitas vezes, isso se torna a única verdade que você conhece. Pare de olhar no espelho. Pare de sonhar com uma vida diferente. Eu estava apenas existindo. Até o dia em que descobri que estava grávida. Quando senti as mudanças no meu corpo,
Tive medo de ter esperança, mas a verdade se tornou impossível de ignorar. Eu estava carregando uma criança. Henrique estava radiante. Não porque queria ser pai, mas porque, para ele, isso significava que eu nunca poderia ir embora. Agora você estará ocupada demais para se preocupar com coisas bobas, ele disse, colocando a mão na minha barriga. Uma mãe deve estar em casa, cuidando da família. Forcei-me a acenar, a sorrir. Mas por dentro, algo estava mudando. Porque pela primeira vez em anos, eu tinha algo a proteger. Não estava apenas sobrevivendo por mim mesma. Estava sobrevivendo pela vida pequena que crescia dentro de mim. E a ideia de meu filho crescer naquela casa, ouvindo os mesmos insultos, sentindo o mesmo medo, isso me quebrou. Comecei a observar Henrique mais de perto. Não por medo, mas por estratégia. Quando ele estava mais distraído, quando deixava dinheiro à mostra, quando deixava a casa destrancada. Porque eu sabia então o que precisava fazer. Eu tinha que correr. Eu tinha que escapar. A parte mais difícil não foi decidir ir embora. Foi descobrir como. Henrique controlava tudo. O dinheiro, o carro, a casa. E eu não tinha a quem recorrer. Meus pais haviam partido. A cidade sempre ficou do lado dele. E toda vez que eu saía, sentia olhares me observando. Pessoas que contariam a ele se me vissem fazendo algo incomum. Então, eu tinha que ser inteligente. Primeiro comecei a economizar dinheiro. Pequenas quantias. Algumas moedas aqui. Um bilhete amassado ali. Escondi em um lugar que nenhum homem jamais olharia. Dentro de uma caixa de absorventes velha, embaixo da pia do banheiro. Depois comecei a juntar roupas para meu bebê. Coisas pequenas, escondidas em sacolas que mantive no sótão. Memorizei a rotina de Henrique. Observei quando ele saía, quando voltava. Treinei-me para andar em cima de ovos, para nunca dar a ele um motivo para suspeitar que eu estava planejando algo. Mas a parte mais difícil? A espera. Porque eu sabia que se cometesse um erro, ele nunca me deixaria ir. Eu tinha que ser paciente. Eu tinha que esperar o momento perfeito. E uma noite, esse momento chegou. Esperei por semanas. Observei, planejei, me preparei. E finalmente, a noite chegou. Henrique havia saído para trabalhar cedo naquela manhã. Eu sabia que ele ficaria fora por horas, talvez até tarde da noite. Era agora ou nunca. Peguei a bolsa que havia arrumado, com as roupas do meu filho, o dinheiro escondido e nada mais. Não havia espaço para memórias. Não havia tempo para hesitação. Levantei meu filho, segurando-o perto do meu peito. Seus dedinhos se agarraram ao meu vestido, sua respiração quente contra minha pele. Mamãe, ele murmurou sonolento. Beijei sua testa. Shhh, meu amor. Vamos em uma aventura. Saí de casa, meus pés descalços contra o frio da madeira da varanda. Meu coração batia forte no peito. A noite estava silenciosa, exceto pelo vento soprando entre as árvores. Dei meu primeiro passo em direção à estrada. Depois, meu segundo. E então, um carro virou na entrada. Meu sangue gelou. Era Henrique. Ele estava em casa mais cedo. Por um segundo fiquei paralisada. Eu podia ouvir os pneus rangendo na gravilha, os faróis iluminando as árvores. Ele ainda não me viu. Mas se eu hesitasse mais um segundo, ele veria. Virei-me e corri. Minhas pernas ardiam. Meus braços apertavam meu filho enquanto eu corria, em direção à mata. Os galhos arranhavam minha pele, mas eu não parei. Ouvi a porta do carro bater. Margarida! A voz dele era aguda, furiosa. Corri mais rápido. A floresta me engoliu na escuridão. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas sabia que não podia parar. Atrás de mim, eu podia ouvi-lo. Galhos quebrando, passos pesados. Ele estava me perseguindo. Empurrei para a frente, minha respiração ofegante. Meu filho se agarrando a mim. E então,
Uma dor aguda disparou pelo meu pé. Uma raiz. Eu tropecei. Caí no chão com força, meu corpo se contorcendo para proteger meu filho. O ar foi arrancado dos meus pulmões, e no silêncio que se seguiu, ouvi o som que mais temia. Passos, chegando mais perto. Não pensei, não respirei. Apenas me arrastei para os pés, mordendo a dor. Corri novamente, meus braços doendo de segurar meu filho, minhas pernas gritando para eu parar. Não parei. Não sei quão longe corri. Apenas sei que, em algum momento, vi uma luz de varanda piscando à distância. Uma casa. Uma chance. Trombei na varanda, batendo na porta, minha respiração vindo em curtas e desesperadas inspirações. A porta se abriu. Era ela. Minha vizinha. A única pessoa que sempre me olhou com bondade. Ela não fez perguntas. Apenas me puxou para dentro e trancou a porta atrás de mim. Eu desmoronei no chão, segurando meu filho, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Do lado de fora, ouvi o carro de Henrique rugindo pela rua. Ele estava procurando. Ele estava bravo. E não ia desistir facilmente. Eu não estava segura ainda. Eu havia escapado, mas não estava livre. Sentei no chão, meu filho apertado contra meu peito. Meu coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir mais nada. Do lado de fora, o carro de Henrique rugiu pela casa, mas eu sabia que não demoraria muito até que ele voltasse. Minha vizinha, o nome dela era Evelyn. Ajoelhou-se na minha frente. Ela tocou meu ombro, seus olhos cheios de compreensão. Você não pode ficar aqui, querida. Ele vai vir procurar. Eu acenei, engolindo o pânico que subia pela minha garganta. Por favor, eu não sei para onde ir. Ela se levantou rapidamente, indo em direção à cozinha. Quando voltou, estava segurando um conjunto de chaves de carro. Leve meu carro. Dirija o mais longe que puder. Eu hesitei. Ela agarrou minhas mãos, seu aperto firme. Escute-me, Margarida. Você tem uma vantagem, mas não por muito tempo. Se ele te encontrar, ele não vai apenas te levar de volta. Ele vai garantir que você nunca saia novamente. Um frio percorreu minha espinha. Eu não precisava que ela explicasse. Eu sabia do que Henrique era capaz. Peguei as chaves, agradeci a ela com lágrimas nos olhos. E então, com meu filho ainda em meus braços, corri novamente. Nunca Xian havia dirigido sozinha antes. Minhas mãos tremiam no volante. Meu filho estava dormindo no banco do passageiro, seus dedinhos se agarrando à minha manga. Não tinha plano, nenhum destino, apenas dirigi. Milha após milha, a cidade desapareceu atrás de mim. As estradas escuras se estendiam à frente, desconhecidas e aterrorizantes. Mas pela primeira vez em anos, senti algo estranho. Algo que quase havia esquecido. Esperança. Mas Henrique não desistiria. Eu sabia disso. E sabia que, em algum lugar atrás de mim, ele estava vindo. Encontrei um abrigo 2 cidades adiante. Eles me acolheram, me deram uma cama, deram uma refeição quente ao meu filho. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Mas minha paz não durou muito, porque Henrique estava me procurando. Vi seu rosto no noticiário. Boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ele estava se fazendo de vítima, contando a todos que eu havia desaparecido, levando nosso filho comigo, que eu estava mentalmente instável, que eu precisava voltar para casa. Senti náuseas, porque eu sabia a verdade. Se ele me encontrasse novamente, eu não sobreviveria. Eu havia escapado, mas ainda não estava segura. O abrigo era seguro, mas apenas por enquanto. Henrique tinha recursos. Ele tinha conexões. E o pior de tudo? Ele tinha a lei ao seu lado. O boletim de ocorrência de desaparecimento dele se transformou em uma busca completa. Policiais estavam me procurando, assistentes sociais. Até estranhos na internet, pessoas que acreditavam em suas mentiras. Pessoas que pensavam que eu
Era apenas uma mulher louca que havia sequestrado seu próprio filho. Eu tinha que me mover. Novamente. Então, uma noite, quando o abrigo estava quieto, arrumei o pouco que tinha e fui embora. Sem despedidas, sem segundas intenções. Apenas eu, meu filho e a estrada à frente. Não sei como ele fez isso, mas ele me encontrou. Eu estava trabalhando em um pequeno restaurante, tentando construir uma nova vida, quando olhei para cima. E lá estava ele, parado do lado de fora, observando. Seu rosto estava calmo, calmo demais, como se soubesse que já havia vencido. Meu estômago despencou, minhas mãos começaram a tremer. Peguei meu filho, sussurrei para as na garçonete: chame a polícia. E então corri, novamente. Mas desta vez, não consegui ir longe, porque Henrique estava esperando perto do meu carro. E ele não estava sozinho. 2 policiais estavam ao lado dele. Eu congelei. Ele sorriu. Olha quem está aqui, querida. Hora de voltar para casa. Era isso, o momento que eu temia há tanto tempo. Os policiais me olharam, esperando uma explicação. Henrique tinha a história perfeita. Um marido de coração partido, uma esposa desaparecida, uma criança levada. E eu? Eu era apenas uma mulher aterrorizada sem provas. Mas eu tinha algo mais forte do que provas. Eu tinha a verdade. Então fiz a única coisa que pude. Levantei minha manga e mostrei a eles os hematomas que ainda não haviam desaparecido. Eu contei tudo. Falei mais alto do que nunca havia feito em toda a minha vida. E pela primeira vez... Alguém ouviu. Henrique foi preso naquela noite. Por agressão doméstica. Por perseguição. Por tudo o que ele havia feito. Eu assisti enquanto o colocavam em algemas. Ele não lutou. Ele não gritou. Ele apenas olhou para mim. E pela primeira vez, ele era quem estava com medo. Segurei meu filho perto de mim, meu corpo tremendo, enquanto o levavam embora. Estava acabado. Depois de anos de medo, eu finalmente estava livre. Demorou um tempo para curar. Os pesadelos não desapareceram da noite para o dia. O medo não sumiu só porque ele estava atrás das grades. Mas, pouco a pouco, aprendi a viver novamente. Consegui um emprego de verdade. Encontrei um lugar para chamar de lar. E o mais importante, criei meu filho em um mundo sem medo. Um dia, anos depois, ele me perguntou: Mãe, estamos seguros agora? Eu sorri. Sim, meu amor, estamos. E pela primeira vez, eu realmente acreditei. Se você ainda está aqui, ouvindo minha história, obrigada. Não foi fácil contar isso. Mas se chegar a uma pessoa que precisa ouvir, então valeu a pena. Se você ou alguém que você conhece está preso em uma situação como essa, há uma saída. Você não está sozinho. E não importa o que te digam. Você é mais forte do que pensa. Se essa história te tocou, deixe um comentário abaixo. Diga de onde você está assistindo. E, por favor, compartilhe isso com alguém que precisa. Porque, às vezes, a história certa, na hora certa, pode salvar uma vida. Essa foi minha história. E eu sobrevivi. Você também pode.